Após criarmos nossas tabelas, baseando-se no modelo relacional apresentado pelo diagrama entidade de relacionamento da aula 2, estamos prontos para alimentar essas tabelas por meio da instrução insert. A instrução insert, como vocês já sabem, faz parte do subconjunto da linguagem SQL, aqui denominado linguagem de manipulação de dados, ou DML. Então vamos falar inicialmente acerca da instrução insert. A instrução insert é utilizada para adicionar tuplas em uma determinada tabela que esteja presente em um banco de dados qualquer. Podemos tornar as operações permanentes usando a instrução commit ou desfazê-las com a instrução rollback. Aqui no Oracle eu preciso, de forma explícita, determinar que as instruções DML serão armazenadas de forma permanente, ou se alguma coisa acontecer, eu efetuarei o rollback, ou seja, eu vou desfazer essas instruções. Em uma instrução insert, podemos especificar as seguintes informações: a tabela a qual a linha será inserida efetivamente, uma lista de colunas para as quais iremos especificar os novos valores e uma lista de valores a serem armazenados nas colunas alvo, nas colunas especificadas. Tá? Bom, eu posso usar o comando describe para descrever a estrutura de uma tabela. A saída do comando describe apresenta para nós as colunas que eventualmente tenham restrição não nula. Isso significa o quê? Se a coluna tem a restrição not null, torna-se obrigatório eu informar um valor para essa coluna na instrução insert. Então, aqui no nosso exemplo, nós aplicamos o describe na tabela clientes. Como resultado, nós tivemos essa descrição, onde as colunas ID cliente, nome e sobrenome possuem a restrição not null. Isso significa que no momento da instrução insert, que eu for realizar uma inserção nessa tabela, para essas colunas, obrigatoriamente eu devo fornecer valores. Nós vimos que a instrução insert ela é responsável por adicionar uma nova linha em uma tabela. No nosso exemplo aqui, a gente vai adicionar linhas na tabela clientes, ou seja, nós vamos alimentar a tabela clientes. Repare que a ordem dos valores na lista valors corresponde à ordem na qual as colunas são especificadas na lista de colunas. Essa é a sintaxe padrão da instrução insert. Insert into, nome da tabela. Repare que está aqui entre colchetes, as colunas, os campos, campo 1, campo 2, campo N. Quando a gente tem algo envolvido entre colchetes, significa que isso é opcional. Eu posso especificar os atributos, os campos que serão alvo dos novos valores, ou eu posso também omitir. Tá? A cláusula values, e aonde eu tenho lá os novos valores que serão utilizados pela instrução insert. Então, campo 1 recebe valor campo 1, campo 2 vai receber valor campo 2, campo N vai receber valor campo N. Então, vamos colocar aí a mão na massa. O primeiro insert into, tabela clientes, que será alvo da nova tupla. ID cliente vai receber como valor o valor 1, nome vai receber John, sobrenome Brown, data de nascimento 1º de janeiro de 1965, telefone, esse número para o telefone, e o FG ativo aqui, o 1, tá? Repare que quando a gente vai trabalhar, manipular string, eu envolvo entre apóstrofo e a data também. Valores inteiros não, tá? Aqui a vírgula ficou com outra cor, ficou ruim para visualizar, mas eu tenho aqui separado por vírgula o valor de cada coluna, tá? Então, independentemente da ordem da criação da minha tabela, que eu especifiquei as colunas, nesse momento, quando eu coloco na instrução as colunas que serão alvo, a ordem a ser respeitada é exatamente essa, tá? Então, aqui é o mesmo exemplo, mais uma tupla, Estou
inserindo o cliente chamado Cynthia Green, tá? E no último exemplo do insert, repare que eu omiti a coluna, né? Ou seja, as colunas que serão alvo dos novos valores. Tá? Então, quando eu faço isso, quando eu faço a omissão dessas colunas, aí eu tenho que informar todos os valores para todas as colunas. Tá? Então, torna-se obrigatório. E a ordem também é exatamente a ordem das colunas no momento da criação da table. Normalmente, a nível de mercado de trabalho, raramente a gente utiliza essa sintaxe, onde eu consigo omitir as colunas, tá? No mercado, a gente vai sempre usar as colunas que serão alvo, porque no mercado de trabalho, provavelmente você vai manipular tabelas que possuem 80, 100, 150 colunas ou mais. E naquela instrução de insert você não vai informar, ou seja, não vai inserir valores para 100 ou 150 colunas, apenas para um conjunto menor, um conjunto reduzido. Tá?